Bom, o segundo autor contratualista que eu quero trazer para vocês é o João Locke, nosso querido John Locke, que se opunha completamente a Hobbes e acreditava que não, que o homem, o estado da natureza não criaria um cenário de guerra de todos contra todos, né, e que para John Locke a criação do Estado, no caso, ele foi criado para que fosse protegido a propriedade e fosse julgado alguns tipos de conflitos entre os homens. Tá? Ele acreditava que o ser humano, por si só, ele conseguiria estabelecer relações entre eles. Né? Então, assim, o homem ele dispôs de uma pequena parcela de liberdade dele para poder garantir que houvesse um governo que promovesse a justiça. Né? Essa é a verdade. Então, por haver, sim, alguns conflitos entre pessoas, os homens acabaram decidindo, segundo John Locke, por uma formação voluntária do Estado. Então a gente pode ver que o John Locke está naquele âmbito da ordem espontânea, né? Da criação do Estado. O homem decidiu por si só criar um Estado para que fosse capaz de julgar conflitos de forma mais imparcial entre eu e tu, então um terceiro, um Estado, um governo, uma justiça, e para assim promover uma segurança mais estável para a nossa vida e para a nossa propriedade. John Locke, particularmente, gosto bastante, ele é considerado o pai do liberalismo. Tá? E ele tem o primeiro escrito liberal assim, da história. A gente tem que sempre lembrar que o liberalismo é sobre tolerância, ele não é sobre aceitação. Tem muitos liberais confundindo isso, então estão aceitando tudo. É esse aqui, ó. Carta sobre a Tolerância, que ele escreveu durante a Revolução Gloriosa, as revoluções religiosas que aconteceram na Europa naquela época, onde pessoas existiam juízes em cidades, seriam como se fossem prefeitos, assim, algo desse estilo, que acabavam não tolerando religiões diferentes das deles. Então, o cara era católico e não tolerava outra religião, o cara era protestante e não tolerava outra religião. E aí John Locke escreve a Carta sobre a Tolerância, que hoje a gente poderia traduzir isso como liberdade de expressão, onde ele diz que não deveria ser intolerante ao teu próximo, por mais que tu discorde dele, porque um dia ele pode estar na tua posição e ser intolerante quanto a ti. É isso que a gente trata sobre, inclusive, liberdade de expressão. Por que a liberdade de expressão tem que ser plena? Porque se eu não der plenitude para a liberdade de expressão do próximo, por ter uma posição acima da dele, por estar numa posição de autoridade quanto a ele, um dia, o mundo é muito complexo, um dia ele pode simplesmente ocupar o meu lugar e fazer o mesmo comigo, ou até pior. Então, por isso que ele dizia que tu deveria tolerar todas as religiões. E ele escreve essa carta nesse período que está acontecendo. Esse é o primeiro escrito liberal da história. Carta sobre a Tolerância, onde ele ensina por que a gente deveria tolerar quem pensa diferente da gente. Agora, o outro livro bem famoso dele, esse aqui. Segundo Tratado sobre o Governo. Nesse livro, sim, que ele resolve todo esse arcabouço de formação do Estado, e ele disseca, ele filosofa em cima dessa ordem espontânea criada por homens simplesmente para servir como um terceiro mediador de conflitos entre duas pessoas privadas, né? E aí ele forma essa ideia dele de formação espontânea do Estado. Então, em John Locke, João Locke, a gente só consegue observar a formação voluntária, uma parte da formação voluntária, que é a formação espontânea do Estado. Tá? Então, o Estado formado de forma espontânea, esse é o John Locke, o que ele acredita, e recomendo os dois livros, tanto a Cartas como a Carta sobre a Tolerância. É muito interessante para a gente pensar que naquela época, a gente comparar a intolerância de hoje com a intolerância daquela época, e ver como o mundo ele tende a ser cíclico, né? Ele acaba voltando para certas intolerâncias e para certos acontecimentos. E também o segundo tratado sobre o governo, que aí sim é uma obra um pouco mais densa dele. Mas também, para quem quiser se interessar, para quem quiser se aprofundar nisso, eu recomendo. Por hoje é isso. John Locke, o nosso João Louco, pai do liberalismo. E é isso aí. A gente vem depois pro famoso Rousseau.